Kimberly por fazer essa fala conosco, tão importante, que é o uso, né, dessa poderosa ferramenta na formação profissional, tanto do engenheiro quanto do arquiteto. Tá? A Kimberly já foi docente, tutora da faculdade, que hoje está no estado vizinho de Santa Catarina, e é uma satisfação, né, tê-la conosco aqui hoje. A palavra é tua. Obrigada, Fabrício, novamente pelo convite. Estava saudosa da docência da Anhanguera. É sempre bom retornar à casinha, mesmo que de longe. Então, meu nome é Kimberly, já fui tutora e professora na Anhanguera, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Vejo alguns alunos aqui. Oi, pessoal. Eu atualmente faço mestrado na Universidade Federal de Pelotas e trabalho em 2 escritórios aqui em Itapema, Santa Catarina. Os 2 são especializados em edificações em altura, né? Então, edifícios residenciais e mistos, então com comercial junto. E, obviamente, né, com a demanda que a gente tem hoje, com a velocidade de informação que a gente tem, ambos também são adeptos do BIM, cada um com as suas ressalvas. Vou esperar, Fabrício, tu aceitares ali. Vou responder os alunos no outra tela. Vamos lá. Então, o que é o BIM? BIM é uma sigla americana, em inglês, para Building Information Modeling ou modelagem da informação na construção. É uma metodologia de processo, não é um software, ele não é um objeto, ele é um método, é um processo de projeto. Então, numa linha do tempo, até a gente chegar ao BIM que a gente conhece hoje, trago para vocês um pouquinho dos desenhos iniciais lá antes do século XX. Esse aqui é do Brunelleschi, é uma representação moderna de um projeto dele, da Capela de Santa Luzia, se eu não me engano, o nome. Então, percebam que é um desenho manual super clássico, ele tem pouquíssimas ferramentas, né? Além da própria mão. Então, a gente tem ali a régua, o esquadro, o compasso e o papel vegetal. Percebam nos desenhos, né, que dá até para ver as irregularidades, né, das linhas, as linhas guia por baixo, que eu sempre incomodei o pessoal para fazer na arquitetura, né, as linhas estruturantes, para tentar fazer um desenho mais técnico possível para ir para uma execução. Depois a gente vem dando um pulo, então, para os anos 50 e 60, com a evolução dessas ferramentas. Aí a gente tem a famigerada mesa de desenho, mesa com a régua T, né? E aí o bolômetro, esqueci o nome, Fabrício, como é que é o nome daquele da curva? Desculpa, estava colocando o pessoal online. Como é que é o nome do gabarito das curvas que a gente tinha? Fugiu o nome. Pois é, me fugiu Transferidor, também. tinha de tudo um pouco. Então, a gente consegue trazer um pouco mais de técnica para esses desenhos, tudo para vir, né, reduzindo o tempo de trabalho. Claro que se uma folha rasgava, se era rasurada, afinal são documentos, né, exigiam que a gente tivesse esse processo de refazer tudo de novo. Sem falar na Fora, Gillette, né? sem falar na Gillette, fora toda a questão da ergonomia. Então, percebam que eles trabalham de pé, que muitos vão se curvando sobre a mesa, então problemas de coluna, problemas de pulso, lesões por esforço repetitivo e por aí vai. Na década de 80, então, e aí surge nosso primeiro software, né, que seria o CAD, que é uma sigla em inglês para desenho assistido por computador. Né? Então, a gente consegue fazer esse aprimoramento, e se errar é só apagar a linha e refazer, a gente consegue mais definições nas nossas cotas, né? Mais... fugiu a palavra agora. Mais precisão nas nossas cotas e nos nossos desenhos, tá? Porque é questão fundamental para a gente ir para a obra, né? Na década de 90, então o CAD surge em 3D, não foi muito utilizado,
né, salvo questões de hidrossanitário para fazer os estereogramas, mas ele surge como uma tentativa de fazer esse aprimoramento do desenho por linhas, né? Aqui a gente vai fazendo esse desenho também ainda manual, só que de uma maneira digital. Nos anos 2000, a gente recebe as primeiras versões de BIM. Então, aqui é um print do Revit, tá? Um dos primeiros softwares. Ele é da mesma criadora do AutoCAD, da Autodesk, e ainda é hoje um dos mais utilizados. Tá? O BIM, ele ainda vem bem devagar, ele chega primeiro no hemisfério norte, em países mais desenvolvidos e que tem toda uma tecnologia voltada para a construção, tipo Estados Unidos e Alemanha. Então, 10 anos atrás, a gente tem uma consolidação maior do BIM e uma colaboração integrada. Então, a gente começa aí a ver trabalhos de duas pessoas em simultâneo, da mesma equipe, para fazer projetos mais rápidos, e também entre equipes, como a compatibilização de projetos, né, entre arquitetônico e elétrico, ou arquitetônico e estrutural, que são importantíssimos. Boa noite. Desculpa o atraso. Boa noite. As tecnologias não estão a favor. Quê? As tecnologias não estão ao meu favor hoje. Então, nos anos atuais, né, a gente tem o BIM e as tecnologias emergentes. A internet das coisas, realidade aumentada e virtual, inteligência artificial, que vocês já estão mais acostumados, e etc. Aqui é um exemplo, então, de verificação de desempenho térmico na edificação utilizando o BIM. Mas, afinal, em resumo, o que é o BIM? É uma metodologia que usa desses modelos 3D inteligentes para simular, documentar e coordenar todas as etapas de um projeto de construção, desde a sua concepção inicial, lá no anteprojeto, até após a sua conclusão, que seriam o ciclo de vida da edificação. Vou explicar mais adiante. Mas me digam, hoje vocês desenham ou coordenam as informações de vocês? Vocês têm linhas ou vocês têm uma edificação de fato no projeto de vocês? O BIM, ele não realiza apenas um modelo 3D, né? Cada trecho, cada processo, a gente vai inserindo mais e mais informações sobre cada elemento, tá? Então, a gente consegue ter um protótipo, né, em microescala, do que vai ser construído adiante. Então, quanto mais a gente consegue esse refinamento na etapa de projeto, mais a gente garante que, a posteriori, a gente tenha menos erros possíveis. No CAD, com 4 linhas se faz uma parede, mas isso é o que a gente diz, né? O que você diz, o que eu digo. A gente tem, claro, procedimentos padronizados, né? A gente tem a ASBEA, para dizer que as linhas significam de tal e tal espessura, com tanto de distanciamento, vão ser uma parede, mas isso é o que a gente criou. No BIM, a gente dá apenas as duas coordenadas, de início e fim, a gente tem uma parede propriamente dita, né? Então, com seus materiais, com seu desempenho térmico, com o seu custo, com seu desenho de fato. Porque no CAD, essas 4 linhas também podem ser uma janela inacabada, podem ser um pedaço de piso, podem ser uma soleira, e por aí vai. Então, aqui eu trouxe um printzinho do CAD com o hatch nas paredes, tá? Ainda por isso que está um pouco mais espesso. E na direita trouxe uma parede em visualização de corte no Revit. Então, percebam que tem todas as camadas ali da parede, com suas devidas espessuras e com seus materiais. As principais características do BIM, desculpa trazer sempre uma referência de Revit, que é o programa que eu mais utilizo, tá, pessoal? Mas a gente tem outros tipos também, depois eu vou dar uma apresentada para vocês. Então, as características do Revit, ele é um modelo 3D inteligente. Como eu falei antes para vocês, ele permite a colaboração multidisciplinar. Então, arquitetos, engenheiros, projetistas, construtores e gestores trabalham de forma integrada no mesmo modelo, reduzindo os erros e o retrabalho.
Então, o material que eu estiver elaborando no arquitetônico, que tiver que passar por uma transformação por causa de um pilar, consegue ir quase que em simultâneo, ou até em simultâneo, para o engenheiro da hidráulica, para ele poder readequar os barriletes também, se for necessário. Então, a redução de erros no projeto e a redução de custo por retrabalho é enorme. Ele acompanha o ciclo de vida... Uma pergunta. Incrível. A questão de... Uma questão de... Você está trabalhando compatível em sequência ali com outro engenheiro, né? Se o meu pilar ali ficar frente a uma tubulação ou uma parte elétrica, aparece algum erro no sistema, no programa? Não, o Ou programa eu ele tenho vai que identificar sobrepor. isso? Cabe a ti, Tem só, profissional, só fazer a vai identificação atravessar. desse erro. Tá certo. Tá? Tem programas que são utilizados especificamente para compatibilização, que é o Clash Detection, que a gente chama. E aí sim eles apontam as sobreposições. Entendi. Obrigado. Bem, imagina. Vou esperar o professor Fabrício aceitar. Então, ele faz esse acompanhamento do ciclo de vida completo da construção, desde a concepção projetual até essa demolição, para caso a gente pense, né? Para caso a gente pense, sou até meio indisplicente, né? É uma necessidade a gente pensar nisso também, que seria a demolição, né, da nossa construção. Então, caso a gente consiga fazer algum reuso, algum aproveitamento, ou uma logística melhor da distribuição desses resíduos, né, do descarte desses resíduos, a gente consegue também junto com a ferramenta BIM. Simulações e análise, essa parte muito interessante do BIM. É possível a gente poder simular o desempenho energético, acústico da nossa edificação, detectar as interferências entre os sistemas, então, como eu acabei de falar para o Christian ali rapidinho, e estimar esses custos e prazos, né? Todas essas potencialidades, elas dependem de dois conceitos que agregam valor no nosso projeto BIM. Tá? Esses conceitos são as dimensões do BIM e o LOD. Tá? Cada projeto ele enfrenta desafios. Né? Então, a gente trabalha com... Acho que o maior desafio deles na construção civil é que a gente não consegue trabalhar com protótipos e fazer testes. Cada projeto ele é único e ele só vai ser executado uma vez. Né? Então, se a gente achar um erro, esse erro vai ser executado tal e qual a gente encontrou. Claro, né? O projeto ele vem para isso, para a gente fazer essa redução de erros, para a gente conseguir estimar como vai ser cada passo. Mas a gente não tem a chance de, caso executar errado, a gente consiga refazer, né? Sem que isso gere um custo, uma responsabilidade, né? E toda uma questão que envolve outras pessoas também. Então, como é que a gente consegue trabalhar essas questões no BIM, né? Juntamente com as dimensões e com o LOD. As dimensões BIM, então, é conhecido pela ciência, ciência que eu digo os pesquisadores, tá? Da área da arquitetura, da engenharia e da construção civil no geral, e aí inclui também engenheiros mecânicos, por exemplo, que o BIM ele vai de 3 a 10 dimensões. Tá? Considerando, então, logicamente, que a terceira dimensão seria a modelagem 3D, a gente tem mais outras 7. Então, 4D seria a gestão de tempo, né? E aqui a gente sempre trabalha com softwares aliados, que vão aliando, agregando valor ao nosso BIM. Então, como o Navisworks ou o Syncro, para a gente fazer essa sobreposição de informações e conseguir estimar os tempos de execução e de manutenção também, por exemplo. O 5D seria a questão de custo, então, agregando sempre a etapa anterior, a gente tem a 4 e a 5D que trabalham muito juntas, né? Por exemplo, para elaboração de cronogramas físico-financeiro, né? Que é uma etapa importantíssima da obra. Então, a gente consegue prever tanto o custo da mão de obra, do próprio material e dos equipamentos, tá?
Claro que isso vai depender do tanto de informação. Todas essas informações que eu estou falando aqui são possibilidades do BIM, mas cabe ao projetista inserir essas informações dentro do arquivo. O 6D eu também já mencionei para vocês, que seria a sustentabilidade. Tá? Então, fazer essas análises de transmitância térmica, de ventilação, tá? Também ele vai trabalhar junto ali com questões estruturais, tá? Ele vai trabalhar junto com o AutoQI, o EBERIC, né? E outros tipos de programa também, o Dialux, que prevê iluminância, né, nos ambientes. E por aí vai, as possibilidades são bem amplas. Tá? Então, na sustentabilidade, a gente fala tanto do desempenho da edificação, quanto na gestão dos resíduos e das fontes energéticas, tipo energia e água, desculpa, dos recursos, né? Energia e água na construção. Então, tudo que a gente puder fazer ali já programado, já pensado, né? A gente vai acabar reduzindo gasto de tempo e de recurso. O 7D é a última dimensão aplicada hoje em dia de fato. Tá? Tem 3 dimensões que estão surgindo agora, mas que já são bem consolidadas no mercado também. Mas essa última, que seria a operação e manutenção, é a que foca no ciclo de vida do edifício depois da sua conclusão. Então, o acompanhamento das manutenções, das eventuais falhas que o edifício possa ter, para diminuir também recursos e tempo. Né? Então, por exemplo, eu estou fazendo o gerenciamento do meu prédio e detecto uma falha num cano hidráulico. Esse cano está fazendo um vazamento. Esse vazamento, com o decorrer do tempo, vai ser absorvido pela minha laje, vai começar a correr minha estrutura. Eu consigo detectar mais cedo, então, portanto, eu consigo evitar que a minha laje sofra com dano desse vazamento, né? Caso eu não tivesse percebido, porque a gente só vai perceber quando ela for a água sair, né, pela parede, por uma infiltração e por aí vai. Essas 3 novas dimensões, então, é a dimensão de segurança. Então, eu dei o exemplo agora de um cano, mas poderia ser um cano de gás natural dentro de uma edificação, né, por exemplo. O 9D é a construção enxuta, né? Então, a gente conseguiu otimizar o processo de construção conforme a metodologia Toyota. O professor Fabrício vai poder dizer melhor para vocês. E o 10D é a construção industrializada. Tá? Então, a construção em seco chega e só encaixa as peças na obra. E aí a gente tem uma construção mais limpa e mais rápida e a gente consegue fazer todo esse projeto com o BIM. E o LOD? O LOD é o nível de detalhamento, tá? Ele não é uma... Como é que eu vou explicar para vocês? Não é nem melhor e nem pior, né? No sentido do 100 ao 500, mas é o quanto vocês vão entregar para o cliente de vocês, tá? Em relação... É o escopo de vocês, tá? Então, é o quanto vocês comprometem a entregar para o cliente em relação ao que o programa oferece. Tá? Então, o programa tem todo esse range, ele tem toda essa abrangência de fazer desde um estudo, que seria o LOD 100, até um as-built, que seria o LOD 500, mas cabe a vocês escolherem o LOD que vai se adequar à situação. Então, o LOD 100, forma geométrica simples e imprecisa. Hoje, a gente utiliza nos 2 escritórios que eu trabalho, a gente faz estudos de viabilidade. Então, chega o corretor, vocês sabem que Itapema é uma área com grande especulação imobiliária, né? Então, chega o corretor para a gente com um terreno em potencial e ele quer descobrir qual o tamanho da edificação que seria possível fazer naquele terreno, para dizer para o cliente dele se vale a pena permutar o terreno ou não. Eu não vou fazer um projeto super elaborado, sendo que é um corretor querendo vender um terreno, né? Claro que se o corretor vender o terreno, o projeto vem para nós, né? Então, é um benefício mútuo.
mas eu não vou fazer um grande projeto para esse nível tão inicial. Então, a gente trabalha com o LOD 100. O LOD 200 é a geometria aproximada com dimensões gerais. Aqui seria como se fosse um anteprojeto, tá? Eu vou dar algumas noções de esquadrias e tal. A pessoa consegue tirar uma noção do volume, né, de obra que vai ser realizado, mas não consegue ter uma noção de custo ainda muito específica. O LOD 300, então, a geometria precisa com dimensões exatas e localização. Entre o 300 e o 400, a gente tem uma variação, eu diria, de LOD, ela não é muito oficial, tá? Que seria o LOD 350, a adição de interfaces complementares e conexões, tá? Então, aqui seria um estudo dos projetos complementares e também de questões de projeto complementar, como se fosse também automação, tá? Então, isso também entraria aqui no LOD 350. No LOD 400, o detalhamento completo para fabricação e construção, que seria semelhante a um projeto executivo. E o LOD 500, que seria as informações as-built. Tá. Alguém aqui não sabe o que é as-built? Eu não sei, mas tenho mais uma pergunta também sobre o LOD. Pode falar. Sobre o LOD, como que a gente sabe que já atingiu o LOD 300 ou já atingiu o LOD 400, 500, enfim? O LOD ele não tem uma caracterização específica normativa, tá? Mas tu pode criar esse processo na tua empresa e nichar. Por exemplo, tu vai fazer o briefing com o teu cliente e tu vai dizer, então, para o que tu está precisando, o LOD que se encaixa é 300, tá? Cada LOD, logicamente, vai ter um trabalho mais específico. Então, portanto, vai custar, né, mais ou menos investimento do teu cliente, né? O teu cliente não vai pagar num projeto LOD 500 o mesmo que ele vai pagar num LOD 100. Tá? Então, cabe ao projetista, ao engenheiro ou ao arquiteto fazer essa detecção, né, do LOD necessário para aquele projeto. Então, o meu escritório, por exemplo, poderia considerar 400 itens, o LOD 400. E o outro escritório pode dizer que o LOD de 400 deles são com 300 itens. Um exemplo assim, quanto mais itens e mais detalhes desses itens, maior o meu LOD. É isso? Não é o número de itens, tá? O LOD é uma classificação. Não é que tu vai entregar 400 itens para o teu cliente, tá? Não é isso, são níveis. Entendi. Claro que cabe tu alinhar isso ao que é vendido no mercado, tá? Então, tu pode dizer que tu tá vendendo um LOD 500, mas se tiver uma concorrência vendendo um LOD 500 e eles verem que o teu entrega menos do que o deles, entendeu? Vai ficar feio para ti. Entendi. Respondendo, então, as-built, então a obra é pronta, aí é feito um levantamento, então fazendo as correções de medidas que possam ter sofrido alterações ao longo da execução. A gente sabe que o projeto pode acontecer de deslocar um pilar, de deslocar um encanamento por alguma questão, né? Sempre acontece. Então o as-built vem com a sua informação atualizada, é o projeto tal qual ele foi construído. Ah, sim, sempre tem uma modificação na execução que termina sendo inserida nessa build no final. Isso. Seria uma atualização. Tá. Isso. O as-built ele é muito Que é o que... importante. Em residências, eu não vou te mentir que nem sempre ele é realizado, porque são edificações de pequeno porte. Só que tu imagina tu ter um problema desse vezes 30 andares, né? Então, ele é bem realizado em edificações de maior porte. E para o cliente é entregue o atualizado, o último, o build, no caso. O as-built Né, depende do as-built. escopo que tu combinar com ele. É sempre uma questão de comunicação e do escopo contratual. Certo.
Qual LOD, então, aproveitando a participação do Christian e do Simon, que está aqui presente, né? Meu ex-aluno. Caio também. Rafa. Estamos Qual aqui. LOD vocês acham adequado para aprovação do projeto executivo? 200, 300 ou 400? Eu E acho que é o considerando 350. 350. Eu É acho isso? que para execução, assim, pelo menos o início, por volta do 300. Aí, gente. Então, depende, né? Se é o 300, 350 ou 400, depende do cliente de vocês, de quanto ele está apto a pagar ou do quanto ele necessita desse projeto. Depende da complexidade da edificação e também depende do teu nicho, né? Se tu não realiza, não tem por que tu entregar uma coisa que tu não realiza, né? Tu não vai te comprometer com uma coisa que tu não tem conhecimento. Eu acho que tem muito mais a ver com a complexidade, né, professora? Porque dependendo de se é um projeto muito simples, eu não preciso de um nível de detalhamento muito grande para saber o que eu vou executar de fato sem ter problema. Às vezes, um Também. projeto mais complexo, eu precisaria de um nível de detalhamento maior para evitar os problemas, né? Sim, mas depende do cliente entender isso. Claro, é nossa responsabilidade explicar e dar a devida importância, né, para o lote correto para a categoria. Mas se o cliente não está apto a gastar, ou se ele prefere terceirizar isso com outra pessoa, vai depender muito também do cliente, entende? Sim. Então, escolhendo a ferramenta certa é muito relativo também, tá? Depende do escopo de vocês. Se vocês vão trabalhar com estrutural, se vocês vão trabalhar com complementares, com interiores, com paisagismo, com arquitetônico, com urbanismo, com compatibilização especificamente, tá? Então, trouxe aqui as 4 ferramentas mais utilizadas no mercado, sendo que aqui no Brasil a gente utiliza mesmo as 2 primeiras. O Autodesk Revit, porque né, quem já vem de CAD já migra direto para o Revit, e o ArchiCAD, que vem aí como uma solução mais barata e de licença brasileira. Né? Então, ele tem suas potencialidades, também é um programa mais utilizado para interiores, porque ele tem um nível de detalhamento maior. Tá? O Revit, o Autodesk Revit, ele é mais utilizado para arquitetônico puramente, porque ele tem um método de processo mais simplificado, mais ágil. Mas os dois são bem utilizados aqui no Brasil. Tá? Todos estes, eles trabalham com IFC, tá? Que é um tipo de arquivo, eu vou falar um pouquinho depois, mas ele é um tipo de arquivo que vai abrir em todos os programas. Tá? E como eu falei, eles dependem da disciplina de projeto a ser atendida. E também depende de qual vocês vão se sentir mais confortáveis em utilizar. Então, né, não adianta eu levar 1000 anos no programa X só porque ele é específico para a categoria X, né? Se eu trabalho melhor com o programa Y. Então, o que é esse IFC? É um formato de arquivo aberto e neutro. Ele é uma linguagem universal para troca de informações entre todos os softwares BIM. Então, a gente não tem mais esse problema de um arquivo Revit não abrir no ArchiCAD e vice-versa. O IFC vem com um arquivo universal que abre em qualquer um. Só tem uma coisa. Como ele abre em qualquer um, ele não é editável em qualquer um. Né? Então, justamente para evitar que esse arquivo perca as informações originais. Então, ele é um esquema de representação de dados por ambiente construído, definindo como os elementos, paredes, portas e pisos, suas propriedades e suas relações devem ser descritos. Ao contrário dos formatos nativos, né? Como eu falei, ele é aberto, público e não pertence a nenhum fabricante. Ele também é regulamentado, tá, pela ISO, que é a norma internacional. Então, isso dá uma certa confiabilidade para o tipo de arquivo, né, para a gente trabalhar com esse tipo de arquivo com demais empresas. E ele é um formato de dados que permite a troca de modelos sem perda de informações. Então, como a gente não consegue fazer essa edição, né, a gente tem a garantia de que a informação não vai ser perdida, de que a pessoa não vai deslocar a parede ali sem querer e o pilar vai magicamente encaixar.
Aqui eu trouxe um exemplo, então, como o Christian perguntou ali, percebam aqui embaixo, tá? Aqui é um relatório que é gerado pelo programa e que também permite informações adicionais, e que aqui ele mostra a colisão, não sei se dá para ver aqui, ó, da esquadria com a parede ou pilar, não sei dizer. Além do 3D, né, a gente tem mais algumas potencialidades do BIM que são muito interessantes e pouco exploradas, né, em relação a tudo que a gente pode fazer dentro do programa. Então, a gente tem a parametrização para a criação de formas mais complexas, né? Isso permite, isso no CAD seria, nem sei dizer para vocês, né? Mas seria bem mais complicado. Aqui a gente trabalha através de parâmetros, né? A gente trabalha configurações e com um pouquinho de programação a gente consegue desenvolver superfícies mais orgânicas, né? Então, fachadas com essas formas mais irregulares, né? Que a gente obviamente é possível, tá? Mas não seriam tão fáceis de alcançar esses resultados se a gente tivesse à mão ou em CAD. Realidade aumentada. Então, como a gente já conheceu lá na febre do Pokémon GO, há uns 10 anos atrás, a gente tem a realidade aumentada também para construção. Então, aqui a gente está vendo o encanamento passando subterrâneo, né? Através de um tablet. O Alguin, ele era um programa gratuito até 2017. Hoje em dia ele é pago, mas é possível fazer o escaneamento de códigos QR e fazer essa leitura de realidade aumentada. A realidade virtual, então, quando a gente utiliza o óculos e vê 100% a parte eletrônica ali, né? Então, também é bem útil na questão da obra, né? Então, eu tenho uma fotinha mais adiante para mostrar para vocês. O levantamento por nuvem de pontos, esse aqui é realizado por um scanner, né? Para superfícies complexas, terrenos acidentados, edificações de grande porte, patrimônio histórico que está em ruínas, né? Todas essas questões a gente faz o uso. Fala, Fabrício. Nuvem de pontos, tá, gente? Por exemplo, a gente teve um prédio histórico tombado em Rio Grande ano passado, que foi a loja Não Constante, e está se fazendo o projeto de restauro da loja, e ela foi feita com nuvem de pontos, tá? Então vem um scanner, o scanner faz todo o escaneamento a laser de todas as partes da construção, porque ele é um prédio de 1870. Então foi todo escaneado, bom, e agora essa nuvem de pontos vai ser baixada para o CAD, para poder justamente fazer os cálculos para as obras de restauro, tá? Desculpa, só uma parte, tá? Não, importantíssimo. Então, a gente consegue ter esse rastreamento melhor também. Se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, as ruínas ali do centro de eventos também foram levantadas por nuvem de pontos pela arqueologia da FURG. Então, é um recurso que a gente não tinha como levantar um tijolo quebrado ao meio por tijolo quebrado ao meio. E a gente consegue essa precisão hoje em dia pelo levantamento da nuvem de pontos. E a inteligência artificial, né, pessoal? Então, aqui é um exemplo de um programa que ele lança estudos preliminares, né? Então, ele vai lançar a forma volumétrica do prédio com base no potencial do terreno. Então, vocês colocam os índices de coeficiente de permeabilidade, total de ocupação e coeficiente de aproveitamento do solo, colocam as informações de coordenadas e ele retira do OpenStreetMap, se não me engano, ou do Google Earth. E aí ele mostra para vocês, em relação aos prédios laterais, né, os prédios lindeiros, como é que vai ficar a questão de sombra, quantos pavimentos vocês podem construir, como ficaria o potencial construtivo dessa área. Então, né, acho que fica bem claro, mas
vou ressaltar mais um pouquinho por que é tão importante a gente investir em BIM, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que inserir mais informações no nosso modelo, isso vale a pena e aumenta a nossa produtividade, ao mesmo tempo que exige mais da gente. Então, a gente tem mais tempo de projeto, mas a gente tem menos retrabalho e desperdício. A gente tem mais precisão nos quantitativos, então a gente tem uma economia real na obra. A gente tem uma melhor coordenação das nossas equipes, então a gente tem menos conflito no canteiro de obras, né? Então, em resumo, a gente tem um melhor investimento. Não vou dizer aqui mais investimento, mas a gente tem um melhor investimento que nos gera mais economia e mais qualidade. Tá? Aqui eu trago 3 curiosidades aqui, curiosidades não, né? 3 dados científicos que eu tirei de artigos para mostrar para vocês as vantagens de BIM, né? Então, aqui eu procurei rapidinho, só por questões de tempo, tá? Mas a gente tem também, obviamente, as questões de redução em, como eu falei antes, em gastos, né? E outras potencialidades. Então, na construção de ferrovias, foi relatado que economizaram mais de 80, 100 dias em relação a métodos tradicionais. Teve uma média de redução de 10% no prazo de execução em projetos hospitalares nos Estados Unidos. O primeiro, se não me engano, era no Japão. E foi publicado no Journal of Construction Engineering and Management que a gente pode reduzir até em 20% a 30% o tempo de coordenação desses projetos. Então, junta aí os tempos que a gente vai reduzindo e a gente acaba tendo mais lucro, né? Falando enquanto formados, enquanto futuros profissionais. Além desse valor agregado, né, dessa facilidade do BIM, o Brasil ele decretou em 2020, mas foi entrar em vigor em 2021, a obrigatoriedade do uso do BIM para obras públicas. Obviamente, né, com dinheiro público, o assunto é mais embaixo, então o BIM vem para fazer essas reduções, essas assertividades, né? Então, a aplicação do BIM nas obras públicas foi dividida em 3 fases. Falta ainda a terceira fase, que vai ser daqui a 3 anos. Né? Então, a primeira foi em 2021, quando ele virou obrigatório na fase de projetos. Ano passado, ele virou obrigatório para projetos e execução das obras, então, para fazer esse acompanhamento que eu falei para vocês. E em 2028, é a previsão de que seja utilizado em todas as fases do ciclo de vida, incluindo a fase de pós-obras. Hoje em dia, os servidores públicos que vão entrando nas instituições federais, eles vão recebendo cursos, né, de capacitação em quaisquer âmbitos, então, seja fiscalização, concepção e execução, todos recebem esses cursos de BIM, tá? Chegando ao final, então, futuras tendências, né? O que a gente pode esperar do BIM daqui em diante? E que já vem acontecendo também. Então, a utilização de gêmeos digitais. Tá? O gêmeo digital é uma réplica virtual de uma edificação, claro, de um objeto, mas aqui no nosso caso de uma edificação, que recebe dados em tempo real. Então, eu consigo prever algumas questões. Né? Então, com a utilização de sensores de calor, com sensores de movimento, tá? Eu consigo manter uma atualização da minha edificação em tempo real e ter um controle, né, sobre tudo que está acontecendo ali em relação à saúde do prédio. Né? Então, consigo monitorar continuamente o desempenho, simular cenários de uso, manutenção e operação. Então, por exemplo, se eu estou num hospital, o hospital não pode fechar para fazer uma reforma, né? Então, o GM Digital ele vem aí para fazer, ajudar a fazer esse estudo, remanejo de seções ou áreas do hospital, ou fazer manutenções menores, né? Em um espaço menor, de forma que a gente não atrapalhe o uso e operação do prédio.
Prever falhas ou otimizar o processo com base em dados reais. Por exemplo, barragens, né? Eu não posso deixar que uma barragem encolhida ou que sofra algum tipo de dano. Então, se eu mantiver um monitoramento, eu consigo estimar ali, através da pressão, quando é que eu preciso fazer uma manutenção ou se ela está dando algum indício de rompimento, por exemplo. Tá? E apoiar decisões mais rápidas e precisas ao longo do ciclo de vida. Então, entra nessas duas questões também. As Smart Cities. Então, a gente tem a cidade em BIM e a gente tem todo esse controle de automação também, que nem no Digital Twin, só que em nível urbanístico. Então, eu consigo ter controle de energia eólica, de iluminação, de mobilidade urbana, de gestão de tráfego, de sistemas de incêndio. Então, tudo isso eu consigo ter dentro de um modelo, como se fosse um SimCity, e eu consigo ver e prever, né, cada questão que pode dar errado e trabalhar melhor em cima disso, prevenir ou até remediar com mais velocidade de forma a gerar menos dano. E a realidade aumentada, que nem eu falei para vocês, ó, então ali o engenheiro ele está lendo um QR Code da empresa para ver como vai ficar a escada. Então, o projeto ele está dentro da obra a todo momento. Se eu estiver executando, eu atualizo se eu estiver executando e o projeto sofrer uma alteração, eu vou atualizar o projeto dentro do meu QR Code, ele vai ser atualizado em tempo real na obra. Então, eu vou ter certeza de que o meu pedreiro está com o projeto certo a todo momento. Então, isso também é muito útil. Essa ideia, ela começou, né, surgiu no Japão, através de uma empresa, porque eles detectaram que a natalidade no Japão está diminuindo. Então, está faltando pessoas, logicamente, consecutivamente, está faltando pessoas dentro da construção civil. Então, eles estão tentando trabalhar com a tecnologia para fazer essa substituição, né? E aí vem essas questões. Claro que com essa parte sob controle, por assim dizer, eles notaram que começou outras partes a ficarem deficientes, por exemplo, a entrega de materiais. Então, eles fizeram parceria com uma outra empresa para trabalhar com serviço de drones, mas isso já é outra história. Por fim, né, dicas que eu posso dar para vocês de como começar. Né? Então, a primeira seria investir em um curso capacitante. É importante que vocês tenham a proatividade de aprender sozinhos, mas é muito mais rápido e assertivo que vocês utilizem um curso como base, né? Escolherem um software mais adequado para o projeto de vocês ou para a empresa, né? Vocês já estão no 8º semestre, então daqui a pouco já são formados, eu posso falar, né? Eu posso adiantar isso para vocês. Além, né, como eu falei, trabalhem com softwares que vocês se sintam mais confortáveis e também que sejam mais assertivos para o escopo de vocês. E treinar. Tentem aplicar em um projeto real, mesmo que ele seja pequeno. Utilizem concomitante com o CAD, vão fazendo essa substituição de uma maneira mais branda, mais calma, que vocês têm tempo, vocês não têm pressa, né? Mas é começar, tá? Acho que esse é o meu melhor conselho para vocês. Me mantenham à disposição. Esse é meu e-mail, meu celular. Podem me chamar no WhatsApp. E é isso, pessoal. Muito obrigada por me ouvirem. Eu fico aqui para quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Tá? Isso. Fala, Hugo. Obrigado pela aula, muito show. Já consegui tirar algumas dúvidas também. Uhum. Bom. Hugo, Oi, vamos lá. Kimberly, tudo bem? Tudo quem fala? Então, é o Hugo. Hugo lá. Oi, tudo bem, Hugo? Então, Kimberly, eu já trabalho no setor da construção civil há bastante tempo. E eu tenho essa vontade de... Na verdade, já é um projeto já para mudar de setor para ir para o setor de projetos a partir de dezembro.
e aí você tem um conselho que você consiga dar, assim, como fazer essa transição de carreira. Hoje eu sou supervisor de manutenção na Petrobras, mas já trabalhou em setor de qualidade, assistência técnica, né? Eu acho que tu pode não estar no setor que tu vai trabalhar, mas tudo isso vai complementar, vai agregar lá no teu, vai ser um diferencial teu, né? Se eu pudesse te dar um conselho, seria nunca para de estudar, porque a gente tem que ser curioso, a gente tem que ser metido. A construção civil, ela cresce exponencialmente a todo momento, sempre um material novo, sempre uma tecnologia. A gente está sempre para trás. E eu acho isso bom, né? É um pouco enlouquecedor, mas eu acho bom. Acho que é isso que faz a gente, pelo menos é uma das coisas que eu mais gosto na nossa profissão. Então eu acho que seria isso. Não para de estudar, não entra na zona de conforto. Certo. Aqui, outra coisa. É possível fazer projeto estrutural no Revit? Sim. Ele não é o programa mais aconselhado, visto que ele não. Eu não sei, na verdade, se ele faz o cálculo estrutural, porque eu não faço. Mas eu sei que tem muita gente que utiliza lá o TQS, o EBERIC, que depois passa isso pro Revit. Ah, sim. Eu cheguei a fazer umas aulinhas gratuitas de um canal no YouTube sobre Eberic, mas eu sempre tive essa curiosidade. Será que eu consigo fazer essas coisas no Revit? Porque são programas caros, né? E aí você acaba que fica assim, caramba, para ter todos é muito Exato, difícil. Na exato. verdade, assim, desculpa uma parte, tá? Todo o CAD, ele não vai, por exemplo, te calcular a resistência correta que um software de estrutura. Então, Uhum. tu tem que calcular realmente um software estrutural e aí tu leva o CAD, o BIM, o que tu calculou. Claro, tu pode, por exemplo, fazer cálculos mais avançados no EBERIC, que é um software completo, mas tem os outros softwares que vocês utilizam, que são mais softwares livres, como cálculos de viga ou de estruturas de pórticos, por exemplo, que tu pode calcular se o teu comportamento de resistência vai comportar aquela ferragem que tu calculou, aquela geometria que tu calculou, aí tu vai ter coeficiente de Poisson, aquelas maluquices de resistências materiais, por exemplo. Tá? Certo. Agora a última pergunta, e essa é técnica e é culpa do Fabrício. Porque o Fabrício passou um trabalhão pra gente que em Ai, 20 dias coitadinho! Em 20 dias a gente tem que fazer um super projeto de uma residência no Revit. E aí ele pediu para a gente fazer esse projeto em cima de um terreno já existente, fazendo de acordo com as curvas de nível desse terreno. E aí a nossa dificuldade é encaixar a planta nas curvas de nível. Existe um jeito simples de fazer isso? Que dê para explicar agora ou não? Tipo... Explicar agora não dá, mas eu posso te mandar um vídeo tutorial. Ah, maravilhosa, por favor. Tá? Aceitamos. Que carrasco, Fabrício. Carrasco não. Não, Esse semestre passado eles fizeram a mesma coisa em instalações sanitárias. Não fiz próprios projetos. Kimberly, você como especialista, em 20 dias é Eu não possível tava. fazer um projeto residencial com 2 quartos para uma família que tem 2 filhos de qualidade? Aí, ó. 20 dias, meu bem? Fala aí. Ah, não acredito. Se tu não fizer em 8, tu reprova. Caramba, gente, que isso? E eu não Tu acha que teu entendi, cliente vai esperar 20 muito dias pra ter uma detalhado. ideia com Hein? sobradinho? Achei que ela ia ficar do nosso lado, gente. Ela foi pro lado do Fabrício. Nós vamos entregar no Ló 100 ali. Bem no baixo. Cara de pau, cara de pau. Tô te denunciando. Não dá, Simon. É meio complicado. Não começa. Aluno é aluno, Obrigado, meu Deus. Simon. Não chora, Simon, não chora. Não, eu fui simpático. Pra mim é impensável. Ai, que exagero. Não foi assim que eu criei vocês. Mas é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida?
Então, Por mim, Kímio, eu te show. agradeço muito, muito mesmo. É um prazer sempre te ouvir, né? Então, tua dedicação e a tua qualidade do teu trabalho é um exemplo de inspiração para a gente. Oh, muito obrigada, Fabrício. Só deixa eu dar um último conselho aqui. Pessoal, o que manda no produção BIM de vocês vai ser o template, tá? Então, tenham seus materiais configurados, suas paredes configuradas, as que vocês mais utilizarem, porque assim, claro, o template ele não vai ficar pronto, ele é sempre um a fazer, é sempre um a aprimorar, mas é o que vai ditar a velocidade do trabalho de vocês. Então, você vai conseguir fazer uma casa em 2 ou 20 dias. Boa dica, obrigado. Pois é, Imagina. nós não temos nenhum template pronto, né? Tem que ir o Pois é, eu Google tive até que fez um criar o pilar esses pilar, dias. eu criei o pilar, é verdade. Ai, meu Deus. Vocês estão mal acostumados, gente. Olha, gente, aqui a gente conversa, aqui a gente corrige, aqui a gente, né, dá prazo, né? Depois, quando a gente sai para o mundo externo, a dor ensina a gemer, gente. Então, né? Lá. Kímio, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, Muito gente, boa obrigada. noite. Tá? Boa noite, muito obrigada. Tchau, Sempre Eu gente, agora boa depois noite. vou baixar Muito a obrigado, relação de vocês Kimberly. aqui para depois Prazer fazer conhecer. as Prazer, telas para pessoal. vocês. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite, valeu, eu Boa obrigado. noite, tchau, tchau. agora, eu fiquei sem celular. Não acredito, Carol, você chegou agora só para dar boa noite? Eu nem entrava. Não, eu entrei às 9h10, Sorte sua que o 9h10. Fabrício grava a aula, vai assistir depois. Não, eu pedi pra ele, esqueci o celular no carro. Não, fala, tô achando que tinha Fui perdido, pra né? aula sem Tu celular. nem sabia como é que tu rastreava o teu iPhone. Eu que te ensinei a rastrear o telefone. Depois velho serve para quê, né? Salvou, tava no carro, graças a Deus. Intacto. Tá, Até Carol, logo, pelo gente. menos Boa um boa noite noite, você vai depois eu ganhar. vou Boa assistir a aula noite. aí. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.